do café com leite ali, então é tudo Rio, Minas, São Paulo, então teatro de lá, né, e tudo acontece lá, então a gente acaba conhecendo ainda as nossas histórias que são fundamentais, importantíssimas, né, e que geram, inclusive, identidades regionais e tudo. E aí, Marcelo, pensando em comemorar os 30 anos de carreira, eu falei, Marcelo, por que a gente não faz Padre Cícero? Eu vou comprar o livro, mas ele topou antes de eu nem ter comprado o livro, só pela reportagem ele já ficou interessado. E aí, obviamente, a gente tentou de tudo quanto foi jeito, espetáculo e de edital, e o tempo foi passando, outros espetáculos surgindo, estreias, viagens, essa ideia ficou meio adormecida. Até que, no ano que o governo do estado não lançou edital, foi contemplar os suplentes. E se eu tenho um talento nessa vida é para ser suplente de edital, né? A maioria eu perco, mas se eu não perco, eu fico como suplente. Eu nunca ganho, de primeira nunca, mas suplente eu sou craque. E eles resolveram contemplar os suplentes, e nós éramos os últimos suplentes, e só que assim, a manutenção de grupo, anos, eles falaram, vocês só vão fazer um. E aí a gente falou, olha, já que a gente o projeto de 2 anos contemplava retorno de espetáculos, seminários, oficinas e a estreia de um espetáculo novo. A gente preferiu, como a gente estava com o repertório grande, fazer só a parte do retomar repertório, fazer coisa desse tipo. O governo falou, não, vocês vão ter que fazer um resumo de todo o projeto em 1 ano. Então a gente meio que foi obrigado a montar essa peça. E aí eu falei, bom, então já que a gente vai ter que montar essa peça, eu vou ter que meter mão nesse texto. Comecei a ler bastante, e fiz uma coisa que foi importante, viajei para o aniversário de Padre Cícero, que é uma comemoração que acontece, passei uns 4, 5 dias incríveis na região do Cariri, todo mundo tem que algum dia ir naquela região, tive o privilégio de rodar a região toda com Dani de Jade, que é a grande mulher da cultura do Cariri, né, até secretária de cultura já foi, era a grande mulher do Sesc durante bom tempo, e ela me fez viajar para tudo quanto é canto que vocês imaginarem, viagem incrível para mim. E aí o que acontece? Eu acho que a gente pode falar mais sobre isso, talvez uma pergunta nesse sentido. A primeira coisa, eu acho que a primeira coisa que o dramaturgo tem que fazer, quando ele se debruça sobre algum tema, ou sobre algum personagem, algum período histórico, é você entender como você vai meter mão naquilo, como você vai abordar aquilo. Porque, às vezes, você, para falar de um personagem histórico, você escolher uma cena específica da vida dele pode ser a melhor opção, ou não. E com o Padre Cícero, não existia uma cena que representasse ele, porque eles eram vários de um. Então eu falei, bom, eu vou ter que me mergulhar na história da região, na história do Ceará, vou ter que conhecer um pouco, porque ele é a história do Ceará. Ele inventou aquela região do Cariri toda, ele foi um cara que juntou aquilo tudo, que revolucionou tudo, né? O cara inventou uma cidade, foi o primeiro prefeito. Ele tem aquela coisa da sedição de Juazeiro, que é uma loucura aquilo. Como é que a gente não estuda, junto com o baiano lá, quando resolve emancipar a cidade, o governo vem invadir o Juazeiro, ele não só pega um cara remanescente de Canudos e cria uma resistência, como fala, agora a gente vai derrubar o governo, eles voltam para Fortaleza, derrubam o governo e ele põe lá o governador que ele queria. Isso é uma história incrível, isso é um filme épico, que dá para se fazer. Se nós tivéssemos nosso pequeno Hollywood aqui, né, era um filme para já ter sido feito há muito tempo. Então, assim, eu comecei a colher essas histórias e quis, até porque, como cada momento tem um clima diferente, então eu achava que eu tinha que fazer abordagens diferentes das histórias. Então, é uma peça, e eu escolhi ela também por isso, porque ela tem 15 tipos de drama num texto só. Você tem cenas ali de um realismo dialético total, que fica entre um Bernard Shaw e um Brecht, ou sei lá mais o quê, e um Camus, que são aquelas conversas, aqueles diálogos, né, que Padre Cícero tem, que são puro, mas um pouco dialético, né, muito forte ali. Há momentos de coreografia, momentos de repente, há momentos de contação, né? Então eu tentei lançar mão de vários isso de dramaturgia, queria fazer isso também como uma forma de me experimentar como dramaturgo, usar várias linguagens no texto só,
e fui buscando fazer abordagem de acordo com o que eu achava que encaixava para aquela história, para aquele conflito, para aquele momento, para o que estava acontecendo. Mas não vou falar muito não, senão eu vou acabar a pergunta de todo mundo. Eu tenho uma... Eu vou parar porque eu me conheço, eu falo 3 horas, é pergunta, não, você já respondeu tudo, então é melhor a gente dialogar. Vamos para a próxima. Quem vai agora? Aqui eu, Manuela. E aí, boa tarde, gente. Boa tarde, Gil. Tudo bem? Tudo direitinho. Gostei Prazer enorme estar aqui com você. Vai ser espiral aí. Como é que vamos fazer aquilo de ficar... Aquele negócio que fica fazendo a palavra agora para mim? Hipnotizar. Pois é. É por aí. Você é danado. Gil, um elemento nessa peça que acho que, pelo menos, foi o que me chamou muito a atenção, é o canto, né? É que, assim, eu estou chamando ele de canto ativo, porque eu vi lá que nas suas sugestões você disse que ele pode ser, você deixa livre, né, para quem vai encenar, pegar ele e trazer ele com um coro ou não é isso? Aí, e eu vi que ele é um elemento cênico muito forte. Aí minha pergunta vem, quais são as dificuldades a serem solucionadas quando você está utilizando um canto do jeito que você escolheu usar, assim, de uma forma tão ativa na dramaturgia? Quais foram as soluções? Quais foram as dificuldades? Massa. Eu vinha já um pouco azeitado nesse sentido, porque depois de muito eu tinha algumas resistências na minha completamente tolas. A primeira era montar meu próprio texto. Eu formei, Evold Hackler, que foi meu orientador, falou que ele gostava muito da minha dramaturgia. Ele falou, olha, você tem que dirigir seus próprios textos, viu? E eu, na minha cabeça, poxa, já basta o povo ter que aturar a minha direção, eu estou começando agora, ainda vai ter que aturar a minha direção, eu me dirigindo meu próprio texto, cada merda de uma vez, eu pensava assim. Então eu ficava muito inseguro de... Eu mesmo dirigir meu texto, eu achava que era uma coisa assim, além de, sei lá, meio pretencioso, não sei, eu ficava muito inseguro quanto a isso. E tanto que a primeira vez que eu dirijo meu texto foi em 2006, que foi quando o Teatro Nu, que eu dirigi Os Amantes 2, com Juscelene, Betânia e Cacá Nascimento. E aí, o que acontece? Depois disso, eu comecei a escrever, eu já vinha recebendo encomendas de peças também, que pressupunham a ideia de um musical. Comecei a escrever peças pensando em musical, então assim, Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia, a gente já escrevia pensando em inserir canções no meio, tinha coisa de inserir canções de axé, então uma coisa ali, Desconhecido, que Zé Cabreu me encomendou. Quando eu soube que Jarbas Bittencourt ia fazer musical, eu falei, então vai ser musical, vai ter que ter canção para fazer parceria com Jarbas, vou forçar a parceria. E fiz a peça pensando nessa estrutura das canções ao longo do espetáculo. Alugo Minha Língua, que era um cabaré aerotragicômico, como eu chamava, que foi uma encomenda de Fernando Guerreiro. E aí comecei a escrever muito, fiz o Centenário de Caymmi, fiz um musical, um musicalzinho de bolso, né, ali para o Rubi. Comecei a escrever muito pensando em música, porque eu também sou compositor, né? Escrevi uma peça infanto-juvenil com Cláudio Simões, chamado Soldadinho a Bailarina, que eu compunha as músicas. E aí eu acabei que quando eu cheguei para Padre Cícero, eu já estava um pouco azeitado nessa questão de entender uma coisa que eu acho que é fundamental. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, ter todos os problemas do mundo, da minha criação, mas uma coisa eu sinto que eu consigo ter, que é um ouvido cênico. Eu me ocupo muito com isso. Então, eu estou pensando na cena. Então, estou escrevendo uma cena, eu começo assim um clima para desembocar numa música, para a música colorir aquilo melhor. Então, já escrevo pensando em como costurar. E um exercício maravilhoso para escrito Os Pássaros de Copacabana, que é um espetáculo que ele é todo entremeado por canções de Ari Barroso e canções que surgem de forma muito natural, muito inseridas na dramaturgia e na história daquela personagem, daquela travesti, que é uma preocupação que eu tenho também. Então, por exemplo, o primeiro sucesso de Ari Barroso foi uma música chamada Dané, que é uma música que hoje em dia é super incorreta, porque essa mulher há muito tempo me provoca, Dané nela, ele fica o tempo todo falando que tá borrada na mulher, porque a mulher tá enchendo o saco dele. E aí, mas essa canção
No momento em que a travesti começa a apanhar do amante militar dela e ela cantar isso, tem uma força interessante. Então, eu consegui botar até as músicas mais problemáticas. Tem uma outra canção dele também, assim, eu gosto de levar porrada, né? E eu botei isso lá, e realmente a travesti apanhava do militar, e ela aceitava apanhar, porque na cabeça dela, ela era travesti, tinha escolhido a vida errada e tudo. Então, assim, todas essas coisas foram um pouco azeitadas, e assim, claro, eu não conseguia imaginar falar de Padre Cícero da região do Cariri sem ter música. Quando eu viajei para lá, eu tenho um pequeno, eu vi reisados, eu vi muita coisa na região, entendeu? Muito bonitas, então a música é muito presente, né? Se a gente fosse pensar em entidade cultural, o Cariri é quase um estado à parte, é um estado paralelo, tá? Tanto que eu acho que é quase bandidagem quando o caso do Sertão, porque Luiz Gonzaga não tem nada a ver com Recife, com aquela região costeira, com nada daquilo. Luiz Gonzaga é, primeiro, muito mais cearense do que pernambucano. Ele mesmo fala, eu sou metade cearense. Ele nasceu na região do Cariri, numa cidade chamada Exu, que só é de Pernambuco por conta de uma questão de visa, mas é ilustrada no Cariri, naquela cultura local, naquele imaginário, muito representante daquilo ali. Então, a música tinha que estar presente, eu sentia isso, e queria brincar com isso, fazer essas, inclusive com o Luciano Bahia, que só tem uma canção da peça que eu compus separadamente, que depois, se vocês quiserem, eu conto até essa história que é engraçada. Mas, assim, então, de certa forma, não foi muito não foi uma dificuldade para mim isso especificamente. A dificuldade maior era com relação a todo de como tratar aquilo. Um dos problemas que eu vejo no texto, mas eu acho que é meio insolúvel, que é de nomes e dados históricos que eu jogo ali. Por um lado, o público não vai pegar aquilo, o público não vai captar aquilo totalmente, não vai decorar aquele. Por outro, eu também tento me dar uma sustentação histórica suficiente para não parecer que eu estou ali responsável falando um bocado de maluquice. Porque se algum historiador meteu na minha cara e falou, você está errado, eu falei, não, aqui, ele falou sim, eu tenho aqui o livro, eu tenho aqui a prova, eu tenho uma história. Então, eu pelo menos fui punir de algumas coisas, e claro, que fazias em outra. A cena de Lampião, por exemplo, o relato que se tem é que eles sozinhos. E eu quis botar a mocinha ali, primeiro porque foi uma dificuldade colocar mulher nesse espetáculo, porque a Denise fazia Doutor Floro, a atriz do meu espetáculo, porque quase não tem mulheres ao redor de Padre Cícero. A que tinha ficava calada e não fazia nada, era uma grande governanta, era uma dama de ferro ali, uma Margaret Thatcher, mas que não se metia em nada, só comandava na surdina, e Beata Mocinha que sangrou de homem, 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 é uma coisa masculina ali. E eu queria botar uma mulher. Então, e nessa cena, eu queria que ela em Lampião, que ela se mostrasse, mostrar esse outro lado da mulher também, a força da mulher daquela região. Então, eu inventei isso na história. Então, algumas licenças poéticas, óbvio, tanto que começa a peça, eu vou desvendar já um pequeno mistériozinho que Paulo com certeza sacou, mas vocês não conhecem, óbvio, porque é muita coisa para conhecer, mas assim, ele fala assim, eu começo pelo meio para manter a ação, pois senão eu me aperto nada não. Se eu canto alguma musa, vem do povo, vem da... Se eu canto alguma musa, vem do povo, vem da... toda a arma do barão. Enfim, eu fui brincadeira aí, porque as epopeias, todas elas começam em média res, no meio da coisa. A história começa no meio e depois volta para trás, todas. Os Lusíadas, Eneida, Odisseia, todas elas. E aí eu começo pelo meio da tradição. Se eu canto alguma, eu esqueci. Alguma dúvida, vem do povo, vem da dúvida toda a arma do barão. Essa coisa de toda a arma do barão é porque tem a Eneida começa, Armen virum quecano, eu canto as armas e os varões, é assim que começa a Eneida. E aí tem uma piada que diz que o aluno traduziu, a arma vira o cano, né, quando foi traduzido o latim. E aí vem Camões e fala as armas e os barões assinalados, tudo Eneida. Então tem maneira com isso. Então eu jogo muito com essas questões todas para começar. E para cantar essa versão das muitas desse sertão sobre o nosso Padre Cícero. Então, já do início, eu estou contando a minha versão aqui, cada um canta a sua e conta do jeito que for. Então, o grande jogo da coisa foi esse. Agora, eu realmente, para mim, a questão de
Se Paulo virar e falar assim, Gil, eu tô querendo montar aqui Coriolano com canções de Belchior, eu entrego para ele em 3 dias a peça pronta. Porque eu tenho essa facilidade de lidar com a dramaturgia e fazer a inserção da canção. Isso, particularmente, eu adquiri com o tempo, porque é traquejo, gente. É como você trabalhar com o Marcelo Prado, que eu sempre brinco que é um androide. Porque você fala assim, você pode fazer esse personagem mancando, ele vai lá e faz. Eu lembro que teve uma vez, eu ensaiando um Vânia de Tchekhov, que eu cheguei para Marcelo e falei, Marcelo, eu tô querendo cortar essa parte do texto aqui. Tem problema, porque vai mexer com sua interpretação? Ele, não, Gil, tudo bem, aqui tá. Aí passou meia hora, ele passou a cena com o texto cortado, a assistente, Letícia Bigani, falou, não é possível que Marcelo tenha feito isso. Eu não tô acreditando. Ele é um monstro. Mas, enfim, é um cara que vive disso no dia a dia e tal. Então, claro, tem o talento incrível dele, mas também tem o traquejo da coisa, né? Com o tempo você adquire esse manejo melhor dessas questões. Vamos adiante. Ótimo. Vamos adiante? Quem vai agora? Nina, tá sem som, viu, Nina? Ela deu um tchau aí. Ela escreveu a pergunta dela aqui no chat. Ela escreveu aqui, eu posso ler. Se quiser, Os temas do texto. Quando você escreveu a estrutura com começo, meio e fim para depois escrever os diálogos, ou escrever o texto completo para depois estruturar? Essa é uma pergunta que eu não devia, porque eu dou aula de dramaturgia e eu ensino na aula de dramaturgia toda uma maneira de você ir preparando o texto, fazendo escaleta, fazendo esqueleto, selecionando as cenas, as ações e tal. Mas eu, quando crio, eu sento e começo a escrever. Isso até as anotações que eu fiz, vou fazendo no susto, podia ver uma ideia dessa, não, peraí, vou não sei o quê. A minha criação, eu tenho que contar essa história, porque eu acho que tem muito a ver, Nina. Quando eu fiz o meu mestrado, uma peça sobre o Marquês de Sade, e falar sobre o processo criativo do texto. E aí eu cheguei para Evelina Reusel e mostrei, professora, eu estou pensando em fazer 7 quadros sobre Sade, vou falar de tais e tais temas, tais e tais assuntos, quero tratar de tais coisas. Depois de psicologia, eu fiquei muito preocupada, porque eu estou com medo de ser racional e muito esquemático, que você já tem tudo anotado. Eu falei, professora, na hora que eu sentar a bunda na cadeira para escrever, eu vou esquecer tudo isso aqui do jeito, na doida, na tora, do jeito que sair. E realmente, depois que eu escrevi, ela até falou, Gil, realmente você consegue deixar fluir. Porque na hora da criação, não tem esquema, não tem nada que dê jeito. Né? E eu lembro muito do que Peter Brook fala sobre a intuição amorfa. Dele que ele vai falar sobre isso. E depois de um tempo, ele começou a chegar no ensaio sem ideia nenhuma, ele não preparava nada em casa. Aí ele falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí ele inventava alguma maluquice, eu mandava, começa a andar aí. Eu lembro que eu fiz isso em Padre Cícero, e Lúcio Tranquese estava muito tempo sem atuar com outros atores, começou a ficar angustiado. Aí ele falava, Gil, você tá querendo o quê com isso? Eu falei, não faço a mínima ideia, Lúcio, vai andando aí que eu não sei o que eu quero fazer, não. E ele ficava nervoso, os atores outros já tinham trabalhado comigo, mas eu começava a criar, e o bacana é que eu começava a criar, andar, dizer um texto. A minha criação partia do que eu estava vendo ali acontecer, então era uma criação viva. Eu acho que isso é importante, porque às vezes quando você chega com tudo muito esquemático, né, você quer empurrar, é tipo aqueles brinquedos de criança, né, que tem um triângulo, a estrelinha tentando enfiar no triângulo assim, não consegue, né, tentando encaixar o bebê quando é muito pequeno. Então tem que ter esse cuidado. Mas eu fui fazendo tudo muito... E tem, apesar de eu ser ateu, eu gosto muito da frase de Fernando Pessoa, todo começo é involuntário, Deus é o agente. E as tentações de Padre Cícero, as anotações, com todo o pensamento que eu tinha na cabeça, foi quando eu sentei e escrevi, brilha a estrela em noite sertaneja, irradia o milagre da fé. A verdade é o que a gente deseja, a saudade mantém-nos em pé. A dor dessa sertaneja faz-se flor se a gente quiser. Quando eu escrevi isso, eu falei, comecei minha peça. E dali eu comecei a desenvolver tudo. Então, tem um pouco essa coisa do todo começo é involuntário que acontece da criação. Mas, claro, por que eu faço isso? E aí é fundamental, vocês são alunos e alunas, é importante vocês entenderem. Eu me dou ao luxo disso, porque eu leio muito, eu me informo muito, vezes estudando, pesquisando, anotando, viajando, conversando, entendeu? Assistindo coisas.
quem me sente está pensando, diria a pessoa também. E eu vejo o filme pensando na minha peça, eu leio peça pensando na minha peça, vou ver o espetáculo de dança pensando na minha peça. Então, quando eu sento para escrever, não é que eu sou um gênio que fui iluminado por um raio divino. É porque está ali tudo que eu fiquei guardando na minha cabeça, aqueles todos que estão remexendo ali, que vão sair. Então, isso aqui é fundamental. Então, tem que ler muito. Agora mesmo eu entrei numa jornada muito doida de leitura de literatura, e estou lendo, assim, sei lá, 2 semanas e tal, e pegando, como meu pai morreu e eu não tenho mais esse diálogo com meu pai, eu estou dialogando com o Jorge Luiz Borges, estou pegando os livros que ele mais gosta e estou lendo. Eu leio as entrevistas dele, os textos dele, e vou pegando referências de Borges para poder ler, além de outros autores que eu começo a querer mergulhar, como Adonias Filho, que eu finalmente cheguei à conclusão de que é um dos maiores romancistas do mundo de todos os tempos, está entre os 5 ou 6 melhores da história, qualquer um, entendeu? Tá ombreando Machado de Assis aqui no Brasil, um cara incrível. Então, comecei a ler essas coisas todas e tal, mas isso uma hora vai servir para mim, lá do futuro, toda essa literatura que eu estou lendo agora, apesar de escrever para teatro, porque é fundamental. E tem uma coisa bem bacana também para vocês saberem. Tem um filme chamado A Arte da Improvisação, que é sobre Keith Jarrett, que é o maior gênio do jazz mundial de todos os tempos, o maior músico do século XX, um cara incrível. E ele fala, minha música nunca vem da música. Minha música vem do que eu leio, do que eu percebo, do que eu converso. E isso é muito bacana. Então, meu teatro nunca vem do teatro. Vem de várias outras coisas que eu absorvo. E da hora que eu sento do lado do mestre Expedito Selador, e ele começa a me mostrar como ele costurou a sandalinha que eu comprei na mão dele. É quando eu vou para uma manifestação popular, um reisado, e vejo uma menina linda de, sei lá, 10 anos de idade, dançando, que ela tem que salvar a vida dela daquele jeito. É quando, depois desse reisado, aparece uma menina passando mal, e ela senta num canto, começa a passar mal, suar frio, e aí Dani vira para ela e fala, vem cá, minha filha, você comeu em casa? Você via que ela estava mentindo. Eu fui correndo, comprei um cacho de banana, botei do lado dessa menina, não tô com fome não, comi em casa. Ela deu 3 segundos, ela devorou o cacho de banana inteiro. E a menina estava com fome. Ela foi dançar o reisado, que era a tradição da família dela, sem ter comido, porque não tinha comida em casa. E eu sentar com aquela menina, começar a perguntar, e perguntar o que ela ia fazer, e ela dizer que era ir para a praça. Eu falei, qual foi o momento que você mais gostou de sua vida? Que você foi até lá quando teve um circo na cidade vizinha. E aí a gente começar a conversar, e é desse imaginário, conversando com uma menina pequenininha, esfomeada, ali vendo ela comer uma banana, e aí sentar com a gente depois na casa de uma senhora que era bonequeira. Essas coisas todas vão criando um carinho por aquela região, por aquele assunto, por aquelas pessoas, que acho que é fundamental a gente ter carinho pelo que a gente está escrevendo e por quem a gente está escrevendo, né? Perceber aquele povo de um outro jeito. Uma das grandes preocupações que eu tinha, e que eu vejo muito acontecer, é a gente olhar de cima para baixo com comiseração. Então, vamos falar do povo sertanejo. Então, é um povo estranho lá, que fala errado, que é estranho, que gosta de chupar rapadura. Não, são pessoas iguais a gente. Então, você tem que mergulhar naquilo e se identificar com aquilo e falar com carinho daquelas pessoas. Eu estava de mão dada com aquelas pessoas quando eu escrevia sobre elas. E não como um pesquisador de Salvador que está olhando aqui. Que Caíme é tão genial, porque quando pescador, ele está falando com um cara que ele ia para a colônia de pesca pelado, entendeu? Que Caíme fazia nudismo com os amigos dele pescador. E quando ele escreve do pescador, ele fala melhor do que o mundo inteiro leu aquilo. Por que Joseph Conrad talvez tenha feito a maior obra literária de todos os tempos, que é No Coração das Trevas? Porque o cara rodou o mundo em navios. Ele viveu aquilo. Ele sabe o que é ter uma garrafa de quinino num canto do navio para quando alguém passar mal ou tá com febre tomar aquilo. Ele não ouviu falar de um antropólogo para anotar as coisas. É fundamental para você criar uma obra. Beleza, Gil. Beleza. Quem vem mais agora? Maria Salles Gomes. Maria é visitante. Ah, que massa. Olá, não, é Lívia. A Lívia. É Lívia Maria. Algumas perguntas já deu para entender pelo que já foi respondido, isso é maravilhoso. Tem uma que é muito uma curiosidade minha, que eu tive quando eu fui lendo o texto, assim, que tem aqui, olhando para baixo, que eu escrevi. Tem algo no texto ali na peça que você pensou assim, isso não pode ficar de fora,
Mas, assim, no sentido de que quando estava tendo toda a pesquisa, a construção do texto, você olhou assim e disse, não, isso daqui é muito interessante, descobrir isso e tem que colocar isso, tem que estar aqui. Eu tive muito essa curiosidade. Tem pontos que, para mim, são fundamentais na história de Padre Cícero. Eu não vou dizer agora, não vou elencar 5, porque eu vou ser responsável, eu vou esquecer algum. E, enfim, eu não fiz o dever de casa, eu não li minha própria peça, de memória aqui das coisas. Mas, olha, o Círculo da Mãe de Deus, essa história eu acho incrível, que se mistura a questão da sedição de Juazeiro, né? Essa, para mim, é uma história que era incrível. Só isso já ia para fazer um espetáculo épico, incrível, e um filme, principalmente, eu acho que daria um filme sobre essa história. Encontro de Padre Cícero com Lampião, entendeu? Que, inclusive, eu tenho uma questão dialética ali que é muito importante de ser dita. Tem uma coisa que é legal, por exemplo, a opção do épico, inclusive, em vários momentos, é porque quando você mostra certas coisas em cena, você está assumindo um lado da história. E o milagre que aconteceu, que a gente não sabe se foi milagre ou não, se foi uma farsa, se ela mordeu a língua, se virou sangue, se ela tinha problema até de tuberculose, enfim. Se eu mostro a mulher tomando uma hóstia sangrando, eu digo que o milagre aconteceu. Se eu boto ela tomando a hóstia em cena e ela não sangrando, eu digo que foi uma farsa. O que eu faço? Na hora que o padre vai botar a hóstia na boca de Maria, corta a cena e o cara, da boca da pobre mulher inocente, um fio de sangue vermelho corria. E o Cícero viu, de repente, em frente da Eucaristia. E aí começa a narrar a história e dizer que aconteceu aquilo. Será que realmente aconteceu? E aí, como é que faz? Já corta para outra cena. Então, houve jogadas que foram prós na dramaturgia para eu não assumir um lado. Acho que a pior coisa que existe... Eu recentemente escrevi sobre As Velhas, foi o romance mais novo. Se alguém tiver curiosidade, vai lá no Facebook, no Instagram, escrevi sobre As Velhas e fiquei impressionado. É um dos grandes romances da humanidade, absurdamente incrível. Fiquei assustado mesmo, assim. Você terminar de ler, não é possível que alguém goste dessa magnitude. E eu falo uma coisa bem interessante. Adonias Filho, ele era de direita, ele chegou a ser integralista, ele foi à Biblioteca Nacional depois do golpe militar, tinha boa relação com os militares, tanto que ele livrou Dias Gomes da cadeia, porque se meteu lá, não sei o quê. E talvez pelo fato dele ser um cara de direita, ele falar dos quilombolas, da briga, da disputa de terras, da coisa desumana, dessa formação do Brasil, ele conseguiu ir mundo porque ele estava preocupado com o humano e não em levantar bandeiras. Então ele faz um romance que é antirracista, é feminista, é emancipatório, ele toca em todos os grandes problemas de questões quilombolas, de disputa de terra, de todas as grandes pautas da esquerda estão todas nas Velhas, mas em momento nenhum levantando bandeira, fazendo panfleto, ele simplesmente mostra com carinho, porque ele é daquela região, filho nasceu em Itajuípe, e eu vivia naquela região toda, escreveu, era um conhecedor daquilo, e você vê que ele escreve com carinho sobre aquelas velhas, sobre aquelas pessoas, ele está ao lado dessas pessoas, vendo aquilo acontecer. Então ele nem está ali defendendo, mostrando, olha como os quilombolas sofriam e eram rejeitados, olha como o racismo estrutural do Brasil, blá, blá, blá. Não, ele está fazendo obra de arte. Então ele joga a merda no ventilador, para tentar fazer uma metáfora mais steiniana, mais profunda. Ventilador, que eu acho que é isso que o artista tem que fazer, entendeu? Então, me preocupa o tempo todo nessa peça, tanto que todos os diálogos mais realistas, mais profundos de Cícero com alguém, são diálogos autéticos. Em momento nenhum tem um vencedor e um perdedor, cada um expõe seu ponto de vista, e ali tem uma queda de braço, mesmo quando um sai por cima, o outro ainda diz alguma coisa no final, e fica cada um com sua verdade, porque a vida é assim. Na vida ninguém vem. Eu adoro ver filme da Marvel, adoro, entendeu? Mesmo, sem piada. Mas é o lado criança que está ali vendo e que eu sei que é todo o maniqueísmo que tem ali, toda uma coisa. Agora o que me incomoda é que muita gente pega um
e transforma em peças que dizem ser profundas e políticas e politizadas e fica fazendo filme da Marvel, ao invés de discutir profundamente o humano. Porque ninguém é dono da verdade. Eu acho muita pretensão minha. Eu não sou antropólogo, não sou sociólogo, não sou nada. Chegar e falar, olha, gente, esse cara, ele estava certo nessa situação, o prefeito estava errado nessa, então era um bandido ou era um herói. Eu não vou falar nada, eu vou falar as coisas. A coisa que eu mais gostava de ouvir quando as pessoas saíram da peça, falou, pô, eu fiquei doido para o Padre Cícero. Poderia parecer assim, meu Deus, então minha peça falhou porque eu não contei a história direito. Não. O que eu mais queria era que aquelas pessoas se interessassem para ler e ter o seu juízo sobre o Padre Cícero. Não sou eu que vou dizer quem era Padre Cícero. Eu apenas vou jogar situações ali e deixa cada um pensar. Entendeu? Beleza, beleza. Que mais? Deixa eu fazer logo uma pergunta que eu ia deixar para depois. Deixa eu fazer uma. Estava aqui anotando. Você falou aí, Gil, que gostava. Queria conhecer Padre Cícero. Esse negócio de teatro presta? Fazer Olha, Paulo. O que você acha? Isso é a primeira parte da pergunta. A segunda coisa, o que é que tem de bom nisso para você? O que é que você acha bom em fazer isso? Tem uma questão muito, muito legal você falar disso, porque, por exemplo, quando eu terminei de ler As Velhas, eu saí recomendando para todo mundo, escrevi um texto para todo mundo ler, comecei a cobrar para as pessoas comprarem um livro logo, porque eu estava doido para dialogar sobre aquele livro. Porque a leitura é um ato muito solitário. Eu estou em casa sozinho, lendo e viajando sozinho naquela coisa. Então, o teatro permite essa viagem coletiva e como uma tribuna, onde não se nada e nem se acusa nada. Pelo amor de Deus, tribuna só no sentido de você estar ali expondo ideias e levando essas discussões à frente. Então, essa coisa eu até vi outro dia alguma coisa que eu falei aí, foi uma entrevista que eu dei para o pessoal aí, um bate-papo, que eles pegaram como manchete: o teatro só acontece no palco, mais ou menos alguma coisa assim. E eu falo sobre isso, porque o teatro só acontece no palco. Antes disso, não é teatro. Mesmo o ensaio não é teatro. Entendeu? Teatro acontece quando tem alguém assistindo fazendo. Entendeu? E eu assistindo ali, eu sou o diretor, não conto. Assim, é essa magia do você assistir alguém fazendo alguma coisa, e que é uma coisa que, no fundo, é muito primitiva. Porque foi a primeira manifestação humana de diálogo, foi teatral. Que era o cara na frente da fogueira contando uma história, era o cara encenando para os amigos como foi caçar o mamute, entendeu? Então, ou ele pintava para mostrar para os outros, mas essa pintura era solitária de alguma forma, mas a forma dele dividir então era através de uma manifestação teatral, sem dizer, porque também tinha dança no meio, né? Para a gente não roubar toda a manifestação corporal possível. E também o canto. Ele canta sobre aquilo e contava, mas cantar e contar é tudo a mesma coisa. Por isso que eu boto cantação e contação, e é tudo uma confusão nesse meu texto, porque tem hora que tem contação que eu digo que pode ser cantação e o contrário, porque tem inclusive um pequeno parênteses para contar da peça que é engraçado. Tem uma cena da peça que eu cortei toda a montagem. Eu, nem Luciano Bahia, nem o cenógrafo, nem os atores, ninguém teve competência de resolver. Mas, porra, eu não tive competência de resolver, Luciano também, ninguém teve. Mas vai que algum diretor vai resolver montar e transformar essa na melhor cena da peça. Vai que alguém resolve a música que o Luciano não botou e a música fica a coisa mais linda do espetáculo. Então, não vou inviabilizar que alguém possa usar essa cena que eu não consegui resolver, mas eu cortei. E até mexi no texto depois por conta disso. Mas, assim, então eu acho que o teatro tem essa coisa, e é isso. Eu sou uma pessoa muito resistente. Então, eu estou muito bem nessa pandemia em casa, cozinhando, cuidando de minhas plantas, de meus bichos, e lendo bastante. Não me incomoda tanto assim essas coisas virtuais, até porque a gente tem acesso a pessoas que a gente não poderia ter, né? Conversar com pessoas que não poderiam estar aqui na tela. Em Poéticas da Encenação, a gente está conversando com gente do Brasil inteiro. Eu estou levando para falar com os alunos. Então, assim, eu sou muito resignado, mas que eu sinto falta os atores sempre comentavam no final disso, que você assistiu, você lembra? Aquele final que entrava a música dos Beatles. Eu tinha uma coisa com aquele final, então os atores diziam que curtiam quando dava o Black, me ver dançando e cantando junto, vibrando com aquele final, porque é uma emoção, você chegar ao final de um espetáculo,
sabe? Tem uma coisa da gente ali, né? É suor, é olho no olho, é a possibilidade do erro, é o improviso, é muita coisa que acontece no teatro que tem uma magia especial. Então, assim, como eu não consigo, tem uma coisa que é aluno meu e tal, o Paulo também sabe disso, de mesa de bar, que eu sou o rei do trocadilho, adoro falar bem, mas é porque minha cabeça não para. Então, uma forma de eu estar podendo criar o tempo todo é fazer trocadilho. Parou, Gil, parou. Travou. Gil travou. Você travou. Vai ter caído lá. Talvez não esteja nem vendo. Gil, você travou. Vai ver que ele vai ter que sair e entrar de novo. Eu acho. Oi. Voltou. Beleza. Pronto, foi alguma desconexão, mas então essa coisa do estar criando ali é uma coisa que faz parte de mim, eu gosto muito disso. Eu paro qualquer coisa, eu vou fazer uma coisa aqui, vou fazer outra coisa lá, enfim. Então tem isso, e o teatro tem essa possibilidade muito grande de você comungar, de você criar em conjunto. Isso é muito grande nome do teatro brasileiro. O prazer de sentar com o Márcio Medini e ouvir as ideias dele, ele falar sobre essa sobre as coisas todas. Isso é de um prazer gigante. Então, eu acho que o teatro tem isso. É outro prazer. São prazeres diferentes de quando eu estou aqui sentado ouvindo um Shostakovich. É outro prazer, entendeu? Mas até mesmo a música clássica, quando muita gente brinca que a música não é para ser ouvida, é para ser vista. E você vê uma música num concerto, é outra emoção, é outra sensação. Você está ali vendo os músicos tocando frente, se mexendo, a cara do pianista quando faz um solo. E coisa da verdade, de tocar ali, isso é muito incrível. Claro, a literatura dá um outro prazer, que é a sua cabeça viajar sozinha e você poder criar sua... Cada qual ser cada qual. Então, acho que o teatro vale por tudo isso. Legal, legal. Quem vai agora? Posso fazer mais um? Vá, Cleide, que eu já perguntei. Vá, pergunte. Certo. Então, eu queria tirar esclarecer uma curiosidade, né? Tem uma parte aqui do texto que acontece, né? Vem um circo, o Grande Circo do Ceará, para poder falar daquele embate, né? Que há quando há a mudança do governador, né? Para Franco Rabelo, e aí tem aquela ameaça da invasão de Juazeiro, né? E tal. E aí tem os circenses para poder fazer essa narrativa. E aí eu queria saber, assim, como foi esse processo, por que essa escolha, né, da narrativa circense para esse trecho aqui do texto? Se foi alguma referência que você trouxe do Cariri, da sua viagem, né, que você fez? Eu fui para um circo lá no Cariri, né? E o que eu achei mais bonitinho é porque, com perdão ao meu... dar um pouco de veneno aqui, mas eu sinto que na nossa contemporaneidade as pessoas têm uma comiseração por determinadas coisas e têm um olhar afetuoso que me soa sempre muito falso e exagerado. E eu sinto, sabe, lá e não sei o que lá, só porque tem uma pessoa com a calça dobrada no joelho, na beira do mar, cantando um ponto para Iemanjá e jogando presente. Ai, que lindo, é a ancestralidade, a força, não sei o que. Às vezes aquilo não é lindo, né? Aquilo é uma merda, mas o povo tem que porque se força a gostar de certas coisas. E o circo entrou um pouco nessa história. E foi muito curioso, porque quando Dani de Jade me falou, Gil, vamos ver o circo, ela falou como se fosse uma coisa natural deles saber que tem um circo na cidade e que eles vão para o circo. Então foi muito bonito esse dia, porque a gente não foi assim, vamos nós artistas que somos sensíveis, então gostamos de circo, porque a arte é importante, porque é a manifestação primeva do nosso ser humano. Não tem essa bobagem. Vamos ver o circo, a gente vai ver o circo, como a gente poderia ter ido para o cinema ou para qualquer outra coisa. Então, a forma como o circo se me apresentou, desculpa esse português assim, mas eu falar, a forma como o circo se me apresentou ali naquela me soou tão natural. Eu falei, meu Deus, o circo, esse imaginário do circo que ainda é presente no interior. E claro, aí fundo em mim, porque Bye Bye Brasil, que é um dos meus filmes prediletos, um filme que eu acho lindo, que vai falar justamente desse circo que está morrendo, dessa arte popular, que briga com as antenas de TV, né? E eu lembro que eu tomei um estômago quando depois Cacá Diegues ainda bota no final, para o Brasil do século XXI.
E eu assisti isso de novo, depois já no século XXI, e aquilo me tocou de uma forma, eu fiquei aos prantos, chorando, parecendo um menino, porque realmente ele estava tentando mostrar ali um Brasil que estava indo embora, né? Enfim, então eu quis a coisa do imaginário do circo, que era muito presente na região, a coisa da arte popular. Eu tinha no elenco, porque tem uma coisa que eu não falei, mas que é importante vocês saberem, eu tenho feito muito isso, eu só estou escrevendo as peças depois que eu sei o elenco. Então eu escrevo a peça original, não tem o nome dos personagens. A peça original tem a inicial de cada ator. Então não tem lá Lampião. O ator descobria que era Lampião porque estava M de Marcelo em cima de Lampião e via que ali estava aparecendo uma cena de Lampião, porque eu não dizia quem entrava e quem saía, era tudo os atores falando que eu comecei a pensar na embocadura de cada ator para cada personagem, para cada coisa. Então eu criei aquilo de forma muito fluida. E eu tenho Lopes, que trabalha com malabares, trabalha com teatro, 2 atores que tocam acordeon, tem Lúcio Tranquese, que nem precisa falar, que é um mestre da coisa do clown, dessa coisa toda. Então, eu pensando no meu elenco, eu falei, pô, tem que ter a coisa do circo. E a história, como aconteceu naquele momento, foi um grande circo mesmo armado. Então, eu trouxe a metáfora que a gente fala, né, desse circo que acontece na política, eu trouxe a metáfora e ela ali, porque realmente é uma loucura o que acontece naquele momento, né? De tira um, põe o outro, aí o cara manda uma carta, aí o outro destitui no seu... Então, é uma confusão, parece aqueles melodramas de circo. Só faltou o chute na bunda e o peido de Regina Duarte, entendeu? Então, assim, então não tinha como não entrar em algum momento aquilo. Tava pegando muito em mim, como, por exemplo, entre Crato e Juazeiro, que é o momento onde eu faço uma reificação ali, né? Mistura essa coisa toda, boto as cidades para brigarem entre si naquele desafio que acontece ali. Eu lembro que Gabriel Vilela, quando leu a peça, ele falou um bocado de coisa super bonita da peça, uma das coisas ele falou, Gil, você ali está fazendo uma coisa grega, Atenas lutando com Esparta. Com Esparta, Atenas com não sei o quê, Ilíada, você num desafio de cordel, de não sei o quê, bababá, e essas brincadeiras, essas jogadas todas que a gente faz. O nosso poema épico é o cordel, né? Então eu quis essa coisa meio do cordel. E só uma curiosidade também, que é engraçado essa coisa do verso, que eu pesquisei muito, eu estava até olhando para ele outro dia aqui, um livro, que é Cantadores, que é um livro dos cantadores do Nordeste. Ele está aqui do meu lado por algum motivo. Ah, tá aqui, ó. Eu comprei esse de Leonardo Mota, para pesquisar poesia e linguagem do sertão cearense. E aí eu resolvi fazer um galope. Só que quando eu escrevi o galope me saía em 11 sílabas. Eu conseguia sair em 10, como o galope que eu tinha estudado aqui. E aí fiquei meio incomodado, mas falei, tá tão natural eu escrever esse galope em 11 sílabas, em decassílabas, que eu vou fazer ele assim, eu vou desrespeitar a regra. E é o galope que vai falar da chegada deles à Fortaleza. Quando eu falei Tavares, ele falou, Gil, em 11 é o galope à beira-mar. Então, sem querer, beira-mar, para o momento onde chega a beira-mar o texto. Então, até essas coincidências que acontecem, que são muito bacanas. Mas é isso. Vamos em frente. E aí, quem vai agora? Hugo, quem mais? Tem gente com mão levantada. A Glede já falou, Manuela levantou de novo, quem mais? Não sei. Nina levantou a mão. Foi Nina? Sei lá. Manda bala, né? Tiago, diga. Olá a todos, olá Gil, boa tarde. Eu tô aí nos bastidores, né, do teatro, eu conheço um pouco mais sobre o seu trabalho, já assisti sua peça, né, gostei bastante. E, assim, eu tinha várias perguntas aqui, as 4 perguntas praticamente já foram todas respondidas, mas eu tenho 2 ainda que eu ainda quero entender um pouco mais, que são as minhas dúvidas. Uma é com relação aos personagens e outra é com relação à narração que vem ao longo da dramaturgia. A primeira é como se deu essa ideia de trabalhar apenas com 5 atores em cena, sendo que tinha mais de 40 personagens, né?
e se foi difícil trabalhar com essa ideia, ou foi tranquilo. E a segunda é com relação ao narrador. O narrador é uma parte relevante, né, da sua dramaturgia. Você tem a preocupação que o leitor, o público, entenda de fato como foi esse contexto histórico e do que ela quer transmitir? Ótimo, bacana. 2 perguntas bem legais para a gente falar aqui. Bom, eu sempre brinco com meus alunos, se alguém aqui algum dia for pegar alguma turma comigo, vai encher o saco de eu repetir isso, mas eu digo que as 2 piores coisas que existem para o artista é criatividade e liberdade. E aí eu vou explicar um pouco sobre isso. Quanto menos liberdade você tem na mão, mais às vezes é fácil de você criar. Eu fiz essa peça para 4 atores. Por quê? Porque no projeto inicial, que estava no edital, que a gente foi depois convidado como suplente a fazer, a autora tinha botado Marcelo e mais 3 pessoas. Então, eu tinha que escrever para 4 atores. E o primeiro de tudo foi isso. E, durante o processo, Luciano Bahia queria que tivesse mais um músico. Ele tinha pensado em botar um percussionista, alguém fixo tocando. Eu falei, Luciano, já que mais uma pessoa, vou botar alguém que atue também e que interaja com todo mundo, porque eu estou querendo escrever um que seja fluido, que seja vivo, que aconteça tudo na cara da plateia, que todo mundo toque, cante e tal. E aí chamei Marcos Lopes, que entrou depois. Eu mexi muito pouca coisa, dividi algumas falas para ele e reescrevi a cena final, que no início era o cego aparecer sozinho. E aí foi legal, porque eu pude, inclusive, brincar com a citação de fim de partida, que depois até posso falar sobre ela um pouco. E aí, enfim, eu já tinha trabalhado assim, Thiago, com peças sobre Caymmi do Rádio para o Mundo. Era também um elenco de 4 pessoas, eram 3 homens e uma mulher, e vários personagens revezavam, inclusive não tinha um Caymmi só, porque eu tinha essa preocupação, que eu acho que em Tentações de Padre Cícero não foi problema Lúcio fazer sozinho o Cícero, porque acho que era importante marcar o ícone, mas desconstruir ele. Então, também misturar muito o Cícero ali, eu não achei legal na minha cabeça, eu achava que ele interpretava o Cícero só. Passando por essas intempéries todas. Mas eu já tinha trabalhado várias vezes com essa possibilidade do ator fazer muitos personagens. O próprio Sade, quando eu escrevi em 2005. E Sade é uma peça para 5 atores que fazem 14 personagens. O único ator que não dobra personagem é Sade, porque eu quis usar aquela estrutura, e aí eu dou uma dica para vocês aqui, tem um texto muito bacana de Jorge Luiz Borges, chamado Os 4 Ciclos. Fala que só existem 4 histórias na humanidade: o sacrifício de um mito, pessoas defendendo de alguma invasão dentro de algum lugar, alguém que vai em busca de algo, e uma variação disso, que é alguém que está voltando de alguma busca que foi feita. E se você pegar qualquer livro, qualquer filme, qualquer coisa, alguma dessas 4 histórias está ali. E eu escolhi fazer uma fala do sacrifício de um mito. E eu lembro muito bem de Cleise Mendes falando, Gil, a única pessoa que não é sádica na sua peça é o Marquês de Sade, que é o único que é verdadeiro. E que fala as coisas que todo mundo ali é sádico, que foi um propósito meu quando eu escrevi a peça, fazer isso. Eu queria já em Sade, eu estou falando já em Sade porque eu mantive isso na minha dramaturgia, que o autor tivesse a possibilidade de fazer um personagem que fosse antagonista de Sade e outro que fosse parceiro de Sade. Então, a mesma atriz que faz a sogra que destruiu com a vida de Sade faz a grande amante de Sade, que é quase um espelho de Sade feminino, que é a Beauvoisin, que realmente existiu. Essa pessoa morou com ele no castelo, era grande puta e tal. Enfim, fazia peças de teatro com ele e tudo. Esse exercício, e eu gosto muito da questão da teatralidade, e aí vou citar agora uma pessoa que talvez você não conheça, um chamado Morado, que quando foi assistir Os Amantes 2, ele não sei se ele vai lembrar disso, mas Paulo falou para mim, engraçado, Gil, o personagem de Cacá é tão pequeno na peça, mas quando ele sai de cena, a gente sente saudade do personagem, sente falta dele aqui. E ele falou isso, e foi o que mais gostava de elogio nessa. Cleise também repetiu, vocês estavam juntos e falaram muito sobre isso, porque mesmo um personagem, que é um personagem que você usa como artifício para desestabilizar a cena, né? Porque eu tinha ali uma coisa muito do absurdo, e o absurdo sempre treina. Você está repetindo aquela coisa há muito tempo, então para mexer um pouquinho, para balançar o esqueleto,
você enfia um personagem do nada para fazer alguma maluquice só para a peça ter o que se chama nos Estados Unidos 11 o'clock show. Outro parênteses que eu estou abrindo aqui, mas o que é o 11 show? Os musicais da Broadway começam 9 e terminam meia-noite. Quando chega às 11 horas, ninguém está aguentando mais a música melosa, aquelas declarações de amor, aquele helicóptero que sobe, aquele negócio que desce. Eles fazem uma grande cena de baile, ou derruba um grande susto para acordar a galera que tem mais 1 hora de peça pela frente. E existem personagens que funcionam assim. E eu tenho um carinho muito grande por qualquer personagem que eu escreva. Então, eu fico muito feliz quando personagens que são menores, o ator adora fazer. Kaká amava esse personagem. A leitura que teve dos Amantes 2, o italiano lá que fez, me agradeceu por ter lido o personagem. A personagem que o aluno fez na escola de teatro também, o ator adorava fazer. Então, assim, eu sempre tenho uma preocupação muito grande em dar bons personagens para todos os atores. Então, essa coisa do revezamento, eu acho que é um jogo muito bom. Eu confesso que eu fiquei com pena, porque essa versão que eu mandei para vocês foi a versão que eu mandei para a Edúfiba, que vai publicar agora a peça. E eu botei o nome dos personagens. Quando eu vi que eram 47 personagens, eu falei, meu Deus, eu botei 5 atores para fazer 47 personagens, coitados, assistindo a peça. E eu falei, meu Deus, que desespero. Tem umas cenas que Marcelo Prado faz, com pena porque Marcelo é androide, ele não é humano, né? Então ele bota lá um chipzinho, bota um pendrive na cabeça e faz o negócio dele. Mas Marcelo tem umas de cena que são inumanas. Um ser humano normal não faz aquilo, entendeu? Ele poderia ser processado por atentado violento ao pudor, quando ele sai ali de algum personagem para outro, porque é um negócio que chega e incomoda. As pessoas vinham para mim depois da peça, inclusive a galera que de teatro, que são muito poucas, convenhamos aqui, ficavam indignadas porque Marcelo não só tinha que ser indicado, ganhado o prêmio do Braskem, porque o trabalho de Marcelo é de umas... Mas aí, óbvio que não ia dar, porque ele tinha acabado de ganhar com Vânia e Pátria de Copacabana. Ele ganhar 2 anos consecutivos melhor ator, não iam fazer de jeito nenhum, né? A Bahia não banca essa ideia de dizer que alguém é bom. Todo mundo tem que ser bom igual, porque temos que ser tudo medíocre, tudo igual nessa merda. Mas, enfim. Então, assim, eu sempre tive esse carinho muito grande em a gente poderem fazer vários personagens. Então, isso foi sempre muito grande para mim, e é um exercício que eu, na escrita, eu gosto de jogar. É um prazer muito grande. E aí faço a segunda pergunta, que eu falei tanto que eu já me esqueci. Qual foi mesmo? Também ela esqueceu. Foi Nina, não foi? Tá mutado, Thiago. Ai, A segunda foi qual mesmo? a segunda foi com relação ao narrador, que eu falei que é uma parte... Tá. Bom, vou voltar um pouquinho, Thiago. Aquilo que eu já tinha falado. A narração, ela entra como uma forma de você se distanciar da história, para justamente de ser determinados temas históricos não parecerem como verdade absoluta e como se eu estivesse defendendo que foi de um jeito ou foi de outro. E com um olhar distanciado, né, como aquela cena que eu citei do sangue. Aquilo é narrado naquele momento. E eu tive essa preocupação em muitos momentos da peça para não ficar parecendo que... para não criar ali uma possibilidade de eu estar defendendo um lado, dizendo que foi desse jeito ou foi daquele... Então, em alguns momentos, eu achava importante narrar. Quebrar a cênica. Inclusive, isso é muito gritante nesse meu texto. Esse é o meu texto, inclusive, mais radical no aspecto da... Porque você sai de uma cena profundamente realista, com reflexões profundas, um diálogo intenso. Eu chego a arriscar que se alguém quiser pegar em cena aberta, ou cena fechada, ou ato de 4, e recortar uma cena daquela da peça e montar como uma peça curta, talvez até funcione. Tem ali uma estrutura de começo, meio e fim, uma estrutura dramaturgica sólida de um diálogo, e de repente aquilo é cortado. Então, para cortar aquilo, eu tinha que criar algum clima que... Bora, gente, agora vai outra coisa aqui, acabou, parou, bora. Então, o narrador trazia isso. Ou a canção, ou o narrador, ou uma música, era importante para justamente dar essa quebra, esse 11 o'clock show que eu falo, né? Esse susto de, opa, agora é outra coisa, vamos mudar o clima totalmente. E que eu falo porque eu acho que dá um ritmo interessante à peça, entendeu? Tem mais? Obrigado. Nada. Gil, fale um pouquinho mais sobre o 11 o'clock, não só sobre o 11 o'clock, mas sobre as cidades. Por que isso? Por que 2 cidades? Para que 11 o'clock?
Para que mudar uma cena para outra, para outra, para outra, para outra, mudar a estrutura? Para que isso? Isso serve para que exatamente? Eu vou recorrer à clássica. Na música clássica, no período clássico, um dos filhos de Bach, ele estabeleceu uma coisa chamada sonata-forma. Qual era a sonata-forma? A sonata-forma é um movimento rápido, um movimento lento e um movimento rápido. Isso foi se estabelecendo com o tempo, ele foi o primeiro a pensar sobre isso, porque ele pensava, a gente apresenta o grande tema, emociona e depois finaliza de forma grandiosa. É uma forma que aparentemente parece ser uma coisa óbvia, simples, mas até que tinha sido pensada na música, porque a música foi evoluindo. E aí a gente pode usar a palavra soe preconceituosa, porque ela realmente foi evoluindo. Tanto que o piano, na época de Bach não existia piano, os concertos para piano de Bach são para cravo, porque não se tinha ainda estrutura de você martelar a corda, você só beliscava a corda. Então, por isso era o cravo, o piano foi inventado depois. Então, essa estrutura, é importante você ter gráfico quando você faz alguma obra artística. É fundamental, você tem que tocar a pessoa de várias, né? É igual vou usar uma metáfora meio aqui, mas é um pouco como as mulheres, graças a defendem sobre isso, elas vão falar sobre essa brutalidade do homem, é só penetrar e acabou e o sexo tá bom, não. A mulher, para ela sentir o prazer, uma relação sexual ter prazer, você tem que dar vários tipos de estímulo. Um beijo na orelha, uma massagem no pé, um carinho nas costas, não é só penetrar e acabou, entendeu? No pé? Seja lá onde for, cada um com sua tara, no sovaco. Então, assim, essa questão de você tocar a pessoa de várias formas e de várias intensidades diferentes é fundamental para que a coisa aconteça. E é um dos grandes problemas, inclusive, encontra em grandes obras que até são muito louvadas, mas que às vezes você tem uma dificuldade, porque é um negócio chato, maçante, às vezes o autor não está preocupado em falar, não, tem alguém me lendo, esse cara tem que respirar, esse cara tem que ter um momento de riso, um momento de choro, um momento de reflexão. E por isso que eu vou ao filho, porque é um negócio assustador que ele consegue fazer ali. Estou lendo agora um livro, não sei se você já leu dos Tártaros, Paulo, de Dino Buzzati, O Deserto dos Tártaros. Não li, não. Rapaz, se tiver a oportunidade, é um negócio incrível essa obra, Paulo. Incrível. Estou lendo ela agora, aí já estou quase terminando. Comecei anteontem, eu estou assim, o psicopata dos livros. E aí, assim, então, é fundamental você ter essa percepção toda. Então, por que o 11 O'Clock Show? Você tem que perceber no gráfico que está fazendo, porque mesmo quando tem a coisa lá na intensidade, entendeu? É impossível você manter. E para quem gosta de futebol, você percebe muito claramente isso. Se você for acompanhar o maior jogador de todos os Pelé, você vê que tem jogos de Pelé que ele está metade do jogo sem fazer porra nenhuma, andando de um lado para o outro, só apontando, fazendo e tal. Se você mantém a intensidade o tempo todo, você cansa. E você se cansa e cansa o outro. Então, é importante você pensar. Eu estava falando da sonata-forma, a sonata-forma desenvolveu-se, criou-se o sistema da sinfonia. Você fazia uma grande abertura, emocionava, depois fazia uma dançazinha alegrezinha para a pessoa se divertir e terminava de forma grandiloquente. Então, você vai ver a estrutura básica da sinfonia. É um lento, que pode ser um adágio, um andante, um largo, um larghetto, seja lá o que for. Aí você vem para o minueto, um scherzo, que se chama, que é um divertimento em italiano, e termina com um alegro majestoso, um allegretto, seja lá o que for. Por que isso? Porque essa estrutura, claro, as estruturas estão aí para... Se você ouve a Sinfonia Patética de Tchaikovsky, que foi quando eu descobri que todo mundo era patético de forma errada, porque patético é o que comove, o que enternece, o que a gente usa como patético, na verdade, é o pateta. E eu descobri, cara, é uma música que emociona o tempo todo. O que é que tem de patético nisso aqui? Eu fui pro dicionário, no dicionário tem lá o que comove, o que enternece, o que leva a emoção. Então a gente usa patético de forma errada. E assim, e a patética de Tchaikovsky são 4 movimentos lentos. Ele abusa disso, mas claro que quando ele faz lentos, ele bota ímpetos, bota um pouco mais rápido, bota intensidade, ele acorda o ouvinte. Mantém uma coisa uníssona o tempo todo, fica muito chato. Ou se você é acelerado e sabe, aquela coisa meio aqueles filmes que tem explosão e corrida de carro e não sei o que o tempo todo. Você vê que todo filme de policial, geralmente o cara tem uma crise com a mulher,
Então sempre tem a cena que ele está brincando com a mulher, e a mulher não quer falar com ele, aí no final eles reatam. Sempre eles botam algum romancezinho, que inclusive é o que mais me incomoda. Jorge Luiz Borges, uma coisa muito engraçada, que ele dizia que ele não gostava de romance, e principalmente romance muito, porque o autor começa a precisar usar de artifícios para empurrar a leitura para frente. E no conto você tem que ser objetivo. E aí, Cortázar, ele falava uma coisa massa, ele dizia que no conto você vence por nocaute, e no romance você tem que vencer por pontos. E é uma metáfora bem legal, né? Então, assim... Eu vou lhe dizer por que eu falei isso. Porque eu insisto muito com os meninos e tudo, essa coisa do estudo do texto. Eles muitas vezes olham tudo isso de uma maneira abstrata. O texto quer dizer isso, o texto quer dizer aquilo, o texto está aqui no texto, tem um personagem, tem um negócio, porque a trama... E eles perdem de vista isso que você está dizendo. Toda essa análise é feita para fazer um bom espetáculo. Exatamente. Você vai para fazer uma coisa que agrade as pessoas. É isso que eu estou mostrando que você está exatamente falando isso. Quer dizer, tem um lado da análise que não é apenas o conteúdo, mas a capacidade do ator, do diretor, do cenógrafo, né, de trazer esse conteúdo para uma ação cênica, que faça uma peça boa, agradável, não chata. Essa cena que eu cortei de Padre Cícero, das Tentações de Padre Cícero, eu estreiei com ela. Acabou a estreia, primeiro dia do espetáculo, as pessoas vieram fazer milhões de elogios, mas aí Cacá Carvalho e Rosa falaram lindas da peça, mas falaram, mas tem uma hora ali que tem uma barriguinha no espetáculo, mas eu entendo você é o autor também, é muito difícil para o autor cortar. Difícil não. Espetáculo, eu fui para casa, cortei 15 minutos da peça, de um dia para o outro, cheguei no outro dia, elenco aqui, cortei essa cena toda e tal, não vai ter barriga em peça minha não, porque eu não consegui, na estreia, perceber, entendeu? Que ali tinha um gráfico que estava tendo uma barriga, então isso é fundamental, e aí você tem que ter ou um técnico, que é o que eu busco ter quando eu escrevo, ou perceber em ensaio que a coisa não está funcionando, entendeu? E eu lembro, quando eu montei o Tio Vânia, que virou um Vânia de Tchekhov, aí eu lembro que Arildo, quando soube que eu tinha cortado 4 personagens e tinha juntado com somente os 5 personagens principais, ele ficou revoltado, disse que não ia ver a peça, e que não sei o quê, não se corta Tchekhov, que aquele texto é perfeito. E aí ele foi assistir 7 vezes, chorou 7, já disse várias vezes em sala de aula que foi um dos melhores espetáculos que ele viu na vida. Ele é apaixonado pelo espetáculo e ficou puto comigo, ele me xinga até hoje por ter achado que a minha versão ficou melhor. Da peça. Aí eu falei para ele, ele fica revoltado, ele me olha com ódio para dizer que eu realmente dei uma agilidade, porque ele, na cabeça dele, não podia cortar Tchekhov. Eu acho isso lindo dele. E assim, mas por quê? Porque eu percebi naquele texto que eu acho que tem coisas que realizavam, que podia condensar. E, é claro, eu acho também que muitas vezes a pessoa saindo, não pode ser que nem um diretor, que depois se quiser eu falo quem é, mas Arildo que contava que tinha um diretor aqui na Bahia da Língua Presa. Você deve saber quem é, da década de 60 e 70. Nem mora mais aqui. Pois é. Você sabe quem é, né? Pois é. Diz que ele chegava assim e falava, olha, gente, da página 7 à página 14, corta. Mas fulano, por quê? Não importa, corta, tá muito grande essa peça. Então ele cortava, então não tinha dramaturgia, com não sei o cortar porque tá longo e tá chato. E às vezes tem um outro lado da questão que é importante perceber, que às vezes o grande nó do texto, quando você resolve, o texto se abre como uma flor para você. Então, de primeira, uma coisa que você não está resolvendo, que você não está compreendendo, que está demorando de ser resolvida, é besteira, porque muitas vezes ali é que está o grande segredo, a pedra de toque para você resolver o espetáculo. Quando eu fiz Destinatário Desconhecido, eu fiz as letras das canções para Jarbas musicar. Uma letra especificamente que Jarbas porra, Gil, tô achando estranho, porque você sempre faz as letras de uma forma tão fluida, que eu leio a letra, a música já vem na minha cabeça, e essa melodia não tá vindo. Ele meio que tava querendo dizer, Gil, corte essa letra, não deu certo, não vou. E eu entrava por um ouvido, saia por outro, eu meio cinicamente e tal, não sei o que, até que um belo dia, ele resolveu a letra,
fez a música, virou a música tema do espetáculo, foi a música que costurou o espetáculo todo, ele virou para mim e falou, você é um filho da puta, você não quis cortar, agora a música... E a música virou a música central. Então, Jarbas precisava resolver aquele problema daquela letra, mergulhar nela, para conseguir virou a música tema do espetáculo todo. Então, tem esse outro lado também. Por um lado, você cortar, adaptar, mas por outro, você enfrentar, pegar o touro pelo chifre. Né? Legal, Gil. É isso mesmo. E aí, quem vai agora? A Ingrid não fez nenhuma pergunta, né, Ingrid? Estou lhe olhando aqui, viu? Diga, Nina. Tá descendo a ladeira muito Ingrid, você, viu? Vamos lá, Nina. Fala, Nina. Tá no chat. Ah, tá no chat? Tá, tá. Entendi. Deixa eu acatar aqui. Falar um pouco mais sobre o final da peça e sua relação com o fim de partida de Beckett. Tá. A Miriam botou aqui, Miriam. Você deu uma pergunta a ela, né, Gil? Porra. Porra, sacanagem. Ó, gente, é porque é o seguinte, tem uma... Esse ponto eu não vou dar a ela, esse ponto aí eu corto. Não, corta meio ponto pela malandragem. Enfim, essa cena final, é uma cena que é engraçado porque ela tocava muito algumas pessoas, né? Muita gente chegava aos prantos no camarim e gente que não ia falar comigo, que não tinha achado bom, não gostou. E depois me mandava mensagem de eu não tive condições de falar com você, que eu fiquei muito abalada com aquela cena final e fui para casa chorar. Então, é uma cena que tocava muitas pessoas, porque, além de tudo, além de toda a metáfora básica de qualquer pessoa que lê aquilo, que pode tocar, os artistas, porque ali também tem artista abandonado, o artista cego que está perdido sem saber. Então, assim, eu quis criar essa cena, e quando eu pensei no segundo personagem, tanto que eu boto o cego para chamar o outro personagem de Clovis, que é uma citação de Clove, que é o personagem de fim de partida, que é Ram e Clove. Ram é o cego, paralítico, e Clove é o que manca um pouco, mas que está ali, e que no final da peça, fim de partida é uma peça que são dois caras que estão com de Ram, que moram baixo. Eles estão numa espécie de um bunker, de um lugar assim desolado, no subterrâneo, no meio de um mundo devastado, e a gente não entende muito bem por que o cara que anda, que enxerga, é submisso ao outro que é cego e paralítico. Então Beckett vai a fundo discutir a questão de poder, o jogo de poder, os relacionamentos, tudo isso, e tem essa cena final que é muito bonita em fim de partida, que eu montei. Foto você lá sentada assistindo, porque era como era a arena, então qualquer foto que você tirava dava pra ter você, Elisa, uma galera sentada assim. E aí, essa cena final é quando Clove diz que vai embora todo e fica na porta, e a gente não sabe se realmente ele vai embora ou não. Enquanto ele está ali com a malinha dele para ir embora, Ram faz um texto super bonito e fica chamando por Clove, e Clove não responde, apenas está ali parado na iminência de ir embora. É uma cena belíssima o final. E aí, vou voltar a Paulo, não tem jeito, porque, em fim de partida, no final da minha peça, o público todo chorava, e você falou, você conseguiu botar as pessoas para chorar em Beckett, maluco! Você comentou na época. E assim, aí eu fiz essa citação, me lembrei, por isso que a Nina botou aqui, chorei horrores nesse final, porque é muito bonito aquilo, e não só porque eu criei a cena. Aquilo é muito bonito porque traduz muito uma coisa que tem a ver com aquele período do início da 30 no Brasil, é o período onde começa a industrialização, então aquelas pessoas estão perdidas sem saber se vão, se voltam, né? A coisa do você acreditar, da crença, aquele menino é o único que ainda acredita em alguma coisa, ele é o artista, é o que toca, é o que tem a rabeca, né? Então, e eu quis botar aquela cena ela é muito dialética em si só, por quê? Porque ao mesmo tempo que você fala, ele é o cego, então ele não está vendo a verdade, por encontrar Padre Cícero. Será que ele é o único que está realmente enxergando alguma luz no meio daquilo tudo? Então, entram muitas questões naquilo. Eu acho que aquela cena, ela funciona muito também, porque eu jogo um elefante na cabeça da plateia e depois venho com a borboleta.
Então, aquela borboleta fica, sabe, tocando, fazendo carinho na gente de uma forma muito diferente. Porque são pessoas comuns, conversando de forma meio tosca, meio bruta. Ah, diz que esse padre Cícero aí, corno, não sei o quê. Então, eu vou tentando dosar também, por isso que eu falo que o humor é fundamental, e o humor desde sempre acompanhou. Eu nunca tive medo de trazer esse humor, apesar dessa desconfiança que eu tive lá com o Javalis, mas desde a primeira montagem minha, preocupação em as pessoas gargalharem com Beckett, com Genet, com ninguém. Eu sempre achei que o humor fazia parte, até porque minha tradição é muito do cinema italiano, que eu assistia muito na minha juventude. Essa arte, eu gosto dos italianos por isso, me sinto confortável de falar, porque Paulo também tem uma relação muito grande com a Itália, com diretores da Itália. E a Itália tem gambado essa coisa mão na bunda, que eu acho que é legal para a arte. Eles não têm essa coisa sisuda, e cabeção, e psicológica e profunda, sabe, dos franceses tristes, deprimidos, que escrevem sobre o eu interior. 50 páginas do cara falando, ó, o mundo cruel, não sei o quê. Não, bora lá, entendeu? Bora passar a mão na bunda. Então eu tentei dosar bem essa cena final, porque no meio de um momento de emoção, tem uma piada, aí o cara eu fico tentando fazer aquela cena ter uma curva muito grande, até porque a porrada final fica muito maior. A gente não espera. Porque se eu construo toda a cena para que o menino fique, né, que sozinho e ele vai embora, e o outro vai embora, e Clovis vai embora com as pessoas, e é engraçado porque tem uma relação aí também, eu fazia o pessoal chorar em final de fim de partida, e nesse final da peça, assim como Rodrigo Selman se acabava de chorar fazendo um papel de Clóvis de partida, Marcos Lopes chorava de soluçar todo dia de cena, fazendo essa cena, porque ele fala, Gil, você é um filho da puta, porque eu comecei a lembrar do meu interior, da minha família, despedida, ele disse que via muitas na cabeça dele, né? Então, assim, eu tentei trazer um pouco o fim de partida de Beckett, mas um pouco o meu fim de partida também. Aquele fim de partida que eu fiz ali, que tinha uma certa beleza, uma certa emoção, que, sim, cabia em Beckett. Eu acho que Beckett, às vezes, é mais para Tentações de Pássaro do que para Bob Wilson. Então, porque Beckett é irlandês, os irlandeses também têm seu lado mão na bunda, tem seu lado esculhambado. E tem muita coisa ali que é piada pura, né? Você vê o vídeo de Patrick Stewart e Ian McKellen fazendo Esperando Godot, vocês podem ver lá no YouTube o que faz o Magneto e o Professor Xavier nos X-Men. E é lindo, porque eles fazem aquilo parecendo que eles estão de Bocó, entendeu? Eles não têm medo de fazer de imunizar o colesterol, porque é isso. Eu vi uma montagem de Esperando Godot em Portugal, Paulo, que o cara fazia o personagem parecendo que ele era Schopenhauer, sabe? Sim. Era horrível, porque era de uma profundidade, uma coisa densa. Eu ficava, meu Deus do céu, escorrega na casca de banana aí, pelo amor de Deus. Entendeu? Então horrível. É um pouco isso. E poderia falar um pouco sobre o porquê o final da peça é uma das únicas partes que tem rubricas. Massa. Não tá o autor, porque eu não lembro nem que rubricas são essas, mas enfim. Eu acho que talvez seja a coisa da desmontagem do cenário, que é uma das coisas que eu acho que é importante dar, porque assim, eu acho que a rubrica muitas vezes prende e muitas vezes é inútil, porque o diretor lê e caga para aquilo e faz do seu jeito. Então, dificilmente a rubrica tem a serventia que o autor quer, porque a maioria dos diretores ou desrespeita ou nem lê, então, e segue até pior, porque você acaba preso a uma ideia que eu gosto de deixar a pessoa livre, já montar o Javalis com 2 mulheres, monta. Se ficar uma merda, é problema de quem montou, entendeu? Mas não pode, meu texto, Beckett mesmo, bobagem, achou bobagem dele. Ele, quando morreu, fez uma cláusula proibindo que Esperando Godot fosse feito por mulheres. E aí Márcio Meirelles foi montar a peça aqui, queria botar a Chica Carelli para fazer o papel de Pouso e foi proibida. Ela não podia fazer. Ele teve que chamar um ator para fazer o personagem, porque por atual não podia botar mulher. Enfim, eu acho uma bobagem isso de Beckett, mas nem sei se foi ele que fez isso. É o agente dele que mandou ele assinar um papel, ele já seguia um papel de correr. Mas assim, então eu acho que a desmontagem do cenário, seja qual for o cenário, eu acho que é importante porque traz imageticamente, o teatro é imagem,
essa coisa de que a gente está desmontando uma realidade, o circo está sendo desarmado, a fantasia está sendo desarmada, a ilusão acabou, vamos todos sair desse cariri, nada pra gente, padre está cego, já não está mais vendo nada, não existe mais milagre, o segredo agora é Paulo, que é onde tem mar, que tem essa brincadeira lá no meio do diálogo. Então, eu acho que essa imagem é muito bonita. Então, eu quis dar essa possibilidade do cenógrafo e do encenador poder, essa sacada de que o autor teve é boa mesmo, de desmontar o cenário. Que o cara podia fazer a peça sem nada e continuar sem nada, e eu não vou proibir ninguém de fazer, porque, ao invés disso, ele começou a montar, porque ele tem um cenário totalmente nu, difícil na hora. Fazer o contrário do que eu disse, mas, às vezes, a rubrica não é uma ordem ao diretor, mas é uma imagem que você abre na cabeça para que o diretor possa fantasiar o que ele quiser, o cenógrafo, os atores. Então, às vezes, tem isso. Como, por exemplo, a única rubrica de Alugo Minha Língua é uma interrogação que, assim, num frigorífico, é a única coisa que tem no texto todo. E por quê? Porque eu estou ali dialogando com a frase final da peça, da canção de Alugo Minha Língua, que fala dessa carne exposta num frigorífico. Eu estou falando sobre isso. Eu exponho as carnes como se fosse um frigorífico, falando da questão do erotismo e da pornografia. Então, esse no frigorífico é muito mais como, por exemplo, a rubrica de Heiner Miller para quarteto. Ele diz, a única rubrica que o texto tem é um salão antes da Revolução Francesa, um bunker após a Terceira Guerra Mundial. Nenhum mundo vai conseguir fazer um cenário que seja um salão antes da Revolução Francesa e um bunker após a Terceira Guerra Mundial. E abre um rasgo na história entre o antigo regime e a atômica Guerra Fria, que você entende que ele está querendo fazer um percurso político que permite, imageticamente, você trazer milhões de metáforas para dentro da cena. Então, a minha primeira montagem era um salão totalmente demolido, um salão francês de época, totalmente demolido, com a Muro de Berlim no fundo, e o meu segundo cenário, eu pensei, são personagens deteriorados depois de já terem sofrido com a contaminação, então um cenário vazio, com janelas vazias, tudo vazio, e personagens que já não são homem nem mais mulher, são andrógenos e com a pele descascando, eles não são mais nada, já estão se deteriorando naquele cenário. Fui mais para o bunker após a Terceira Guerra Mundial. Então, essas possibilidades de rubrica são muito mais para abrir imagens que, naquele momento, eu acho que são importantes, como eu não sei se tem mais alguma, se você quiser copiar e colar aqui, ou ler para mim, para eu comentar, pode ser legal falar, mas eu acho que principalmente essa coisa do cenário, eu sei que é uma coisa que eu falo, né? E talvez a saída do personagem, por a movimentação dos atores estarem desmontando esse cenário, conversando, até para dar uma coloquialidade, essa coisa de que está desarmando o circo mesmo, é uma metáfora bem clara ali. E também de que o menino vai embora e aquele cara fica sozinho tocando aquela rabeca, né? Engraçado, porque aí eu vou contar esse detalhe. A canção, que é a única que eu compus sozinho, eu tô ensaiando e falei, porra, eu acho que tinha que ter uma música para comemorar Cícero Prefeito. Tá faltando uma canção aqui, eu comi mosca, devia fazer. Como era 10 horas da noite, eu não era Luciano Bahia, falei, então vou fazer mesmo a música e a letra, porque aí não incomoda Luciano, se ele aprovar, no outro dia a gente bota. E assim como o problema lá de Jarbas, essa música acabou sendo a música que permeia o espetáculo todo. E termina com ela, eu volto com ela no final, né? E aí, claro, é um recurso bem bom, simples, mas que funciona, que é ele terminar sozinho, no escuro, cantando Vai chover de rir pelo Cariri toda a nossa voz, vão brilhar, luzir, e no altar subir tantos nós. E ele vai falar sobre esse no meio da escuridão, no meio da desesperança, no meio de tudo. E ele termina sofejando isso e vai cantando, e a peça termina com isso aí. São só essas mesmo, né, Miriam? Ótimo. Nina perguntou aqui. É pergunta? Não, gosto muito, uma das coisas. As composições são todas... As composições são todas as letras. Essa chover de rir, vai chover de rir no Cariri, eu fiz sozinha. E as outras melodias todas foi o Luciano Bahia que fez, sendo que a primeira canção parece que Elinaldo contribuiu também, ajudando na melodia, e aí a gente deu a parceria para ele também. Mas
Tem uma canção que é só minha, essa primeira, do Brilha a Estrela em Noite Sertaneja, que Elinaldo participou, e o resto é letra minha com música de Luciano Bahia. Ingrid vai dizer alguma coisa mesmo ou não? Cadê Ingrid? Ingrid sumiu, né? Fugiu. Pois é. Você não gostou de... É assim mesmo, pessoa temperamental, termina ali como uma encruzilhada, né, Gil? Uma coisa, uns caminhos assim cruzados, né? Eles perdidos ali, é muito bonito, realmente, muito, muito marcante aquilo. Então, aquilo ali, tudo isso que você está contando aí, nos dá a chance de lhe perguntar um pouco sobre os atores, porque nenhum deles perguntou nada disso. Que eles ainda não... Entendeu? Eles relutam em entender a análise do texto como um teatro, dramaturgia. É o espetáculo, é a pessoa. Isso que você está insistindo em dizer, eu escrevo com a pessoa. Eu quero saber quem é o ator que eu vou escrever para aquele... Então, essa coisa. Esses meninos que cantavam no Cícero, era maravilhosa a presença deles, meninos magrelinhos, assim, cantavam uma coisa muito... mágica, linda, realmente muito especial a presença deles. Como todos os outros, Marcelo, todos os outros. Sim. Então, talvez já estamos chegando perto do fim, já quase chegando lá, 20 para as 4. Você falar um pouco dos atores, da contribuição que os atores, porque alguns dos meninos aqui acham que quem pensa em ação cênica é diretor, ator não. Gente, eu estou desde o início do filme, batendo neles, assim, para... O ator tem que... Quem faz ação é o ator. Claro que o diretor vai trabalhar como ator e vai dar desse encontro das ideias do diretor com as ações do ator. Então, eu vivo azucrinando eles. Então, partindo desse pressuposto, como é que foi a relação com os atores? Eles contribuíram? Eu vivo reclamando muito, eu digo a eles, ator não contribui. Nenhum ator, é muito raro um ator dizer, peraí, vamos ensaiar mais. É muito raro. Sempre vocês, acabou o ensaio, opa, vamos embora, vamos fumar vamos tomar uma cerveja, vamos sair. Nunca tem uma pessoa, peraí, o ensaio já acabou? Vamos ensaiar, tá horrível. Isso não existe, nenhum ator diz. Então, esse descompromisso, que é uma espécie de uma abstração, uma visão abstrata do teatro, que eu estou tentando lhe futucar, e você está respondendo muito bem. Então, partindo dessa coisa, como é que foram os atores em Cícero nesse processo? Só um parênteses rápido, eu lembro que Vitor Hugo disse que tinha 4 perguntas para fazer, eu não sei se ele só fez uma, talvez ele ainda tenha, se alguma relembra aqui, viu, gente, responder todo mundo. Até se quiserem passar um pouquinho da hora também. 4 horas. Obrigado, Gil. A gente começou mais tarde também, fiquem tranquilos. Legal. Vocês já estragaram o meu dia, então eu posso ficar mais tempo aqui mesmo. Ótimo. As outras 3 perguntas que eu tinha, sim. 2, deixa eu ver aqui, acho que foi 2 que você já tinha respondido com a dúvida da galera, mas tinha uma outra. Tá, então deixa eu falar dessa coisa dos atores, qualquer coisa você intervém depois. E também, se alguém quiser mais intervir, fica à vontade aí, que eu estou à disposição. Bom, beleza. Os atores, eu não tenho nada, pelo contrário, eu acho louvável essa galera que faz o que se chama processo colaborativo, né? E olha o seu áudio, viu, Vitor, que está ligado aí para você não vazar o som. Eu acho que processo colaborativo, tudo isso, eu acho que rendeu grandes espetáculos que já entraram para a história da nossa tecnologia e tudo e tal. Mas, assim, Meu Deus, espera aí que ficou confuso aqui as janelinhas. Mas, assim, eu tento fazer o texto, essa coisa que eu falo do ouvido da cena, que eu acho que talvez seja uma das poucas coisas que eu posso realmente ter um pouquinho de vaidade, talvez, na minha criação, é porque eu sempre escrevo muito pensando pensando na situação inclusive nas possibilidades de erro, de contratempo, de tempo, entrar, sair, mudar figurino, mudar de personagem, dialogar. Às vezes, quando eu estou escrevendo, eu falo,
põe 3 personagens em cena e tem 2 falando demais. O terceiro está sem falar por muito tempo. O que ele vai estar fazendo em cena? Então tem que botar intervenções dele. Então volto atrás para tentar inserir ele de alguma forma naquele contexto. Porque às vezes acontece isso, o Paulo bem sabe, a gente vai dirigir umas peças que às vezes o ator, o personagem entre as falas e depois quando o personagem sair, ele fica lá boiando. Falei, aí vai fazer o que com esse ator? Aí o ator vai costurar, vai amarrar o sapato, porque não tem o que fazer em cena. Então, estou sempre muito preocupado com isso. Então, graças não sei se por constrangimento, por vergonha ou por não sei o quê, mas assim, sempre que eu vou trabalhar com os atores, que eu pego a minha peça, depois que eu escrevo e reescrevo em casa, que eu ouço muito ela acaba tendo uma fluidez muito grande entre os atores. Então, são muito raros os casos de corta, muda acolá, essa fala tá aí, muda essa palavra que não está legal. Isso é muito difícil, porque como eu sou humano e eu tenho uma coisa muito perfeccionista, eu fico já pensando o que a pessoa pode não gostar daquilo e já fico precavido em mexer naquilo para que a pessoa não deixe de gostar, entendeu? Então, nesse aspecto, agora, por mais que os atores não tragam a contribuição diretamente para a dramaturgia, para o que eu escrevo e tal, eles conseguem dar vida, e por isso também que eu não ponho rubrica, porque eu já lembro de eu estar dirigindo o meu, mandar o ator sorrir, e ele falar, mas Gil, na sua rubrica aqui, o texto você está dizendo que ele está chorando. Sei lá, alguma coisa assim. Às vezes o ator está querendo respeitar o Gil dramaturgo e não aceitar a indicação do Gil diretor, né? Porque na rubrica está dizendo tal coisa. E assim, e nesse aspecto, cada vez mais, e nisso acho que Cícero tem uma coisa que é positiva, que é um espetáculo muito vivo, orgânico, né? Justamente por isso, porque eu crio a partir dos atores, a partir do que eles propõem, eu peço indicações, e eu fiz isso que eu fiz mesmo, assim, eu só deixei eles levantarem da mesa quando eu tinha um desenho do cenário, que é aquela encruzilhada, e também tem um detalhe bem bacana, que é o seguinte, quando o Marcinho me falou, ele me deu 2 possibilidades, ou o cenário ser todo alto, com o público no chão, ou o cenário ser todo no chão, com o público no alto. Aí eu olhei o cenário e falei, Márcio, o Cariri é um vale, é rodeado pela Chapada. Por que a gente não faz essa simbologia também no cenário? As pontes altas, como o Chapadão do Araripe, que abraça todo o Cariri, e as pessoas descem desse chapadão para se encontrar nesse Cariri, nessa região onde tudo acontece. Então, a gente trouxe essa simbologia para a cenografia, que ficou bem bacana também, porque ajudava até aos atores se mexerem, quando subiam, quando desciam aquela ladeirinha do cenário e tal. Então, esse papel do ator é fundamental. E a palavra, na outra entrevista que eu dei, também separar essa coisa, a palavra viva. A palavra escrita ali ainda não é teatro. O que eu digo, que eu disse na entrevista recente, que teatro só acontece no palco, é porque eu escrevo ali não tem serventia nenhuma se não tiver um grande ator dizendo aquilo e transformando aquilo em cena. E não tem grande dramaturgia nem grande direção que vai resolver isso. Claro que assim, você pega um Bob Wilson que bota os atores parados, com a maquiagem pesada, com a luz vermelha, outra azul, trilha de fundo, e ele texto verborragicamente, você vê aquela imagem e fala, caralho, que negócio incrível. E aí, foda-se o entendimento, a ação, o conflito, porque é outra coisa que ele está propondo ali, ele transforma a peça numa instalação. Eu vi um quarteto, a montagem dele com Isabelle Huppert, uma das grandes atrizes do mundo, e ela parada, no mesmo tom, assim, meia hora falando no mesmo tom a fala. Com a luz vermelha e outra azul no outro ator, e vamos em frente. Então, e eu acho que é muito importante você pensar no ator, não quando você vai para a cena, mas quando começa a escrever o texto. Então, essa ideia boba de, eu escrevo para meu eu, essa coisa que os criaram, isso é uma bobagem. Todo teatro na história da humanidade foi feito por encomenda. Os gregos escreviam para o festival, para ser montado para concorrer a um festival. Shakespeare escrevia para ganhar dinheiro e botar pão dentro de casa. Molière escrevia para apresentar para o rei. Todo mundo por encomenda. E pensando nos atores que iam atuar naquela cena. Porque você pensava, escrever, esse personagem fica legal, vou escrever uma Julieta aqui, porque tem um ator na minha companhia que faz muito bem uma menina novinha. Porque na época só tinha homem fazendo. Vocês sabem disso. Então, assim,
Então, a gente tem que escrever pensando no ator e no público. Para mim, são as duas coisas fundamentais. Não é pensando na posteridade, em ser um gênio, e os críticos literários falarem maravilhas, em mostrar o quanto culto você você mexe, revoluciona a forma, sou vanguarda, inovador. Não, teatro é para o ator falar muito, o público gostar. É assim que você tem que escrever pensando, entendeu? Porque é aí que o teatro funciona. E tem uma coisa que, assim, o teatro é muito imediato. Nós escrever um verso lindo, eu escrever um poema no meio de uma peça minha que seja melhor que a obra completa de Fernando Pessoa, não vai adiantar de nada, porque na hora que o autor disser ali, se ele não disser bem, e se não estiver dentro do contexto, e se o poema não comunicar a quem está ouvindo naquela hora, passou o que o autor nunca mais vai voltar aquilo, já foi. Então não é assim que você tem que escrever pensando. Você tem que escrever que mesmo que você faça uma crítica profunda, emocionante, você tem que pensar no tempo da cena, em como você vai construir, preparar o público para ouvir aquilo, e aquela parte poética toda. Shakespeare fazia muita poesia? Fazia, mas o que ele preparava? Tinha uma luta de espada, tinha não sei o quê, daqui a pouco ele cortava, ia para uma cena de amor, mas ele preparava a cena toda com a ama fazendo uma coisa engraçadinha, para todo mundo rir, para relaxar, para sair da guerra. Quer dizer, ele usava recursos cênicos e no ator, porque é o ator que faz o teatro acontecer. Então, você vê uma peça, você tem que pensar sempre que você está escrevendo para um ator falar para alguém ouvir, porque é aí que acontece o teatro. Você pensa nisso, se você pensa na cena, na vida da cena, sua dramaturgia tem chance de funcionar melhor. Beleza, Gil, beleza. Quer mandar Sim, aí? menino, e aí? É Vitor? Repita Vitor. isso que você falou por último aí, que travou aqui para mim, por favor. Lembra que eu falei? Eu falei Não, que... foi só a última frase, caceta. Você falou assim, ó, eu preciso escrever pensando, aí parou. Precisa escrever pensando que você está escrevendo para um ator, para um público ouvir. Dramaturgia é isso. Entendeu? Porque não adianta você querer escrever coisas assim, assados, revolucionários e tal, porque no fundo, o teatro é uma pessoa falando para outra ouvir. E se você não leva em consideração essa parte, você não vai ficar, você não vai estar confortável falando aquilo. Se o autor não está confortável, o texto não vai fluir, não vai ir. Então não adianta você escrever um texto que poeticamente é mais bonito que toda a obra de Fernando Pessoa, se aquilo não vai comunicar, não vai chegar ao... Aí viu o Gonzaga de Castro Alves, que quando Machado de Assis leu, ficou impressionado, achou uma obra incrível, levou Castro Alves para o Rio de Janeiro para ser conhecido pela elite cultural carioca. Agora, ninguém nunca montou aquilo, porque aquilo é horroroso. Não funciona como teatro. Assis também não era grande conhecedor, leu e achou lindo como estava escrito, porque Castro Alves era um puta escritor, um puta poeta. É importante pensar no teatro. Vai lá, faça a sua pergunta. Faltando para mim era o seguinte, todas as outras vocês já responderam. Todos os fatos históricos do texto são reais, não é isso? São reais. Eu apenas fantasio um pouco, por exemplo, claro, os diálogos a gente nunca vai saber como eles aconteceram, né? E fantasia, o único desrespeito retórico que tem ali mesmo é a entrada de mocinha na cena de Cícero com Lampião. Mas mesmo as outras cenas todas aconteceram com os personagens que estão ali. O cara que é chamado no Círculo de Deus, o sobrevivente de Canudos, seu Antônio não sei o que lá. Antônio Villanova. Ele realmente existiu, ele morava lá, existiu. Morava lá. É isso. Antônio Conselheiro permitiu que ele abandonasse a cidade. Ele era rico. O pessoal fala que Canudos tinha igualitário. É mentira. Uma das figuras que tinha um status social mais elevado era Antônio Villanova. Então, ele era muito ligado ao Antônio Conselheiro. E ele tinha, porque ele era cearense também, e ele tinha uma grande loja de comércio que era a única da cidade, era monopólio. Então, o dinheiro era todo dele. Ele tinha um baú de dinheiro. Quando a guerra ficou feia, ele, Villanova, viu que o negócio não ia dar certo, pediu, Antônio Conselheiro, posso ir embora? Antônio Conselheiro disse, pode ir. Ele pega o dinheiro, o baú de dinheiro, e vai embora para o Padre Cícero. E é justamente essa, Padre Cícero, Cariri, Caldeirão,
é uma trilha, entendeu? De Canudos, que eu chamo de Sertania, Sertanália, a epopeia do sertão e tal. Canudos, Cariri, e tem um braço disso aqui na Bahia que chama-se Pau de Colher. Isso. Que são pessoas, as mesmas pessoas de boa. O Antônio Villanova é um personagem real, sim, da Guerra de Canudos e tudo. Foi sério. ele que falou mesmo isso, deu essa ideia de cavar o valado em torno de toda a cidade, e Padre Cícero pegou criança bêbado, velho, manda cavar aí, e eles fizeram essa grande fortaleza de terra, e foi assim que eles venceram. Ganharam a guerra. E ganharam a guerra e saíram para a fortaleza para picar porra em todo mundo. Então, assim, eu tentei manter, até porque eu acho que eu tenho também um compromisso histórico com o que eu escrevo. Agora eu vou publicar essa peça. Falar mentira, ia ser bacana. Eu tenho essa licença poética lá de Lampião, mas como foi a conversa, e dizem que foi só Lampião e Padre Cícero, se me disserem, mocinha não estava, não, eu falei, me prove que não estava, não está a prova aqui, não tem. Então, inclusive, entrou no imaginário, tem muitas histórias e cordéis que dizem que foi a única vez que Lampião ajoelhou na frente de alguém, porque ele se ajoelhou para Padre Cícero, para ser perdoado. Aí uns dizem que Padre Cícero não perdoou, outros dizem que perdoou. Mas tudo ali realmente conta a história daquela região, desde o momento do que chega até o momento em que ele perde o poder na região do Cariri, exatamente dentro do possível, e dentro de uma peça que é uma fantasia, que eu já peço licença à história e à veracidade das coisas, falando que é a minha história. Vou contar a minha versão das muitas desse sertão sobre o nosso Padre Cícero. Então, eu já faço assim, licença aqui, galera, não reclame não, mas eu quis mostrar a verdade, não só por um compromisso histórico, ético, seja lá o que, mas também para mostrar que a história, do jeito que verdadeira, foi essa grande ficção, esse grande épico hollywoodiano inacreditável que foi aquela história toda de lá. Aliás, realmente é um estado muito especial do Brasil em vários aspectos, né? Você pega lá o Dragão do Mar, você pega a abolição foi feita lá antes daqui. É um estado de gente realmente muito especial, assim, nesse aspecto, né? É um estado bem diferente, assim, né? Assim, né? No Nordeste, bem diferente. Tem Bárbara de Alencar, que inclusive eu estou num projeto de Jade, que ela é doida para falar sobre Bárbara de Alencar, que foi a mãe de José de Alencar, a avó de José de Alencar, parece, e que foi uma revolucionária também, queria fazer a República antes da proclamação da República, era uma mulher da emancipação, da independência. Eles têm histórias fantásticas, aquela região ali é realmente incrível do Cariri, principalmente o Cariri. E aí, meu povo? E aí, meu povo? Beleza. Ingrid sumiu, levando... Ingrid fugiu, Ingrid Vamos lá. Levando em consideração o personagem do texto, você, enquanto diretor, tem pretensão, vontade de montá-lo com mais... Olha, Nina, eu adoraria uma coisa lá Nova Jerusalém, uma coisa lá Paulo Dourado, assim. Eu acho que seria bem interessante. E eu acho que o texto, ele abre essa possibilidade não de fazer um monólogo, porque ele parte de um princípio muito forte ali, o texto. Então, um ator só fazendo, acho que não funcionaria. Mas o que eu mais quero é que essa peça seja montada milhões de vezes de diversas formas diferentes. Eu acho ótimo que aconteça isso. E acho, inclusive, porque é uma peça que pode servir até, tipo, peça de formatura, peça de final de oficina, não sei o que, é uma peça que serve muito, porque 47 personagens é muito fácil de dividir para um elenco de 20, 25, dessa coisa de oficina, curso livre, né, essas coisas assim. Então, eu acharia ótimo. É interessante, eu acho que ela teria ser muito grande, você botando cada ator fazendo um personagem específico também, porque tudo é uma abordagem estética. A minha abordagem estética era de um grande jogo cênico, que eu já proponho no texto, mas não necessariamente é o caminho a seguir. Você pode fazer aquela peça ali com uma visão, quando eu digo realista, não é esse realismo bobo que a gente pensa com casinha, interpretação psicológica, não, mas realista no sentido de fazer realmente entrar o cenário de cada ambiente, fazer tudo e tal. Claro que o circo ali tem umas cenas que se eu quiser cortar e contar de outra forma, eu quase obrigo a pessoa a entrar no lado da fantasia. Mas, de uma forma geral, você ver uma montagem épica com grandes cenários, uma montagem itinerante, por exemplo, que eu acho massa também, como se fazia na Idade Média,
com um cenário específico. Você assiste nessa carroça, pula para outra, né? Esse drama em estações reais, que você vai vendo cada cena acontecendo num lugar, e que outro dia uma pessoa fez aqui na Bahia, e Neguinho disse que era divisor de águas, porque era genial, que a pessoa fez teatro medieval. Aí virou o gênio da contemporaneidade, vamos, enfim, deixa quieto. Inclusive, a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém é assim, né? É assim, pois é. Mas hoje em dia, você fazer teatro itinerante vira genial e Van Gogh, novidade. É ótimo você pegar coisa antiga, né? Museu de grandes novidades, né? Museu. Exatamente. Como dizia Cazuza, né? Exato. Ou, como dizia Vieira, o novo é o velho revisitado. E aí, meninos, acho que alguém mais alguma coisa? Encerramos. Mais dúvidas, críticas, sugestões? Acho que encerramos. Gil, meu velho, muitíssimo obrigado mais uma vez. Aqui, você falando aí com sabedoria, com autoridade, com excelência. O velho Ildásio ia ficar contente, ia ficar orgulhoso de você. Parabéns aí, muito obrigado, viu? Seu trabalho muito bom. Você viu que os meninos viram e prestaram atenção e estão ligados. Turma boa. De alguma maneira é um pouco de retorno, um pouquinho do nosso carinho está manifestado aí em tudo isso. Mas é isso aí, meu velho. Perguntaram aqui negócio de idade, não sei se é a minha idade, eu tenho 40, deixa eu ver, eu vou fazer 44, eu nasci em 77. 26. Ele disse a idade, não, 47. 44, em agosto. É isso mesmo, acontece com todo mundo, né? Como dizia Lia Luft, né? A outra opção é bem pior, né? Não com ficar certeza. Velho é bem pior. É melhor ficar velho. Mas, Gil, beijão para você, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês pelas perguntas, foram ótimas. Deu para ver que vocês fizeram o dever de casa muito bem feito. E sempre que quiserem, me chamem. Eu achei tão bonitinho, porque tem um menino chamado Martim Palmeira, deve ser colega de vocês aí. E ele mandou uma mensagem: você lembra de mim? Eu atuei numa cena de processo de encenação e agora eu estou fazendo encenação e vou dirigir o Javalis. Você poderia conversar com meus atores sobre a peça? Eu achei tão massa isso. Falei, claro, a gente marcou semana que vem, eu vou entrar no ensaio dele pelo Meet, vou conversar com o elenco dele sobre a peça. Eu estou sempre topando conversar, adoro, acho bom, porque esse diálogo alimenta e a gente aprende, né? Eu sempre falo que o professor é a arte mais cínica que existe, porque você aprende muito mais do que ensina. Tudo que eu falei é um aprendizado para mim mesmo, juntando as coisas todas, né? Todas foram contempladas. Gratidão, eu tenho que deixar isso aberto aqui. Foi muito bom mesmo, foi muito rico, obrigado. Obrigado a você, obrigado, Lívia. Eu vou terminar lhe dizendo o seguinte: eu gravei, viu, nossa conversa. Tá. Às vezes os meninos vão voltar, vai voltar o assunto. Isso não vai para lugar nenhum, vai ficar aqui. Somente nós mesmos teremos acesso e pronto. Fica dentro do Meet, para consulta, alguma coisa. Então, no fim do semestre, eles vão pegar um texto, escolher um texto e vão fazer uma análise de um dos textos. Então, pode ser que essa nossa conversa tenha um fundamento para eles, ajude a ter um fundamento. Viu? Maravilha. Obrigadão, então. Bacana, Gil. Obrigado, viu? Obrigado. Beijão para você. Tchau, galera. Até a próxima, viu? Obrigado, hein? Tchau, meninos. Não se esqueçam, quarta-feira tem Edvar, hein? Vocês mandaram botar. Edvar, quarta-feira, agora, 2 horas. Certo? Não esqueçam. Pronto, Nina já deu positivo. Certo, professor. Lívia. Não, você é que mandaram. Eu disse, olha, vocês querem mesmo quarta-feira? Queremos, todo mundo. Hoje sim. Está marcado agora quarta-feira. Tá bom? Então, beleza. Nos vemos, então, na quarta-feira, às 2 horas. Hein? Você está baixinho hoje, Vitor. Seu áudio está baixo. Fechou, abalou, eu disse. Fechou, abalou. Legal, legal. Valeu, meninos. Gostei que vocês participaram bem. Melhoras, viu? Foi bom, obrigado. Obrigado, até quarta-feira. Tchau, tchau. Vou desligar aqui, viu? Acho que Nina fugiu, esqueceu de sair. E Manu também. A Manu tá aqui. Ai, ai, ai.
Hum.